Bitcoin, o que é isso de verdade? É uma revolução financeira ou só uma bolha especulativa? Olha, nos próximos minutos a gente vai desmistificar essa tecnologia que está, de certa forma, redefinindo o que a gente entende por dinheiro. Então, se prepara para uma viagem direto para o coração do código. Para entender o Bitcoin, nossa jornada vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos começar pela ideia central. Depois, a gente mergulha na tecnologia para ver como funciona. Aí, vamos descobrir a origem misteriosa dele, acompanhar a trajetória maluca que ele teve e, por fim, tentar analisar o que o futuro reserva. Vamos lá? Primeiro ponto, a ideia fundamental por trás de tudo. Para entender o Bitcoin, não adianta começar falando de tecnologia. A gente precisa primeiro entender qual era o problema que ele queria resolver. Pensa no dinheiro que a gente usa todo dia. Ele é centralizado, né? É controlado por governos e bancos. O Bitcoin é exatamente o contrário. Ele é descentralizado. Ninguém é dono dele, nenhuma empresa, nenhum governo. Ele funciona com base num protocolo de código aberto, ou seja, as regras são públicas e mantidas por uma comunidade global. Isso permite que as transações sejam diretas, de pessoa para pessoa, sem precisar de um banco no meio do caminho. Resumindo então, Bitcoin é basicamente um dinheiro digital que não depende de bancos ou governos. Em vez da gente confiar numa instituição, o sistema todo se baseia na confiança distribuída entre os próprios usuários, uma confiança que é garantida por matemática e criptografia. E essa é a grande virada de chave. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Agora sim, chegou a hora de abrir o capô, entrar na sala de máquinas para entender a tecnologia que faz tudo isso ser possível. O coração do Bitcoin é a famosa tecnologia blockchain. Tenta imaginar um livro-razão, sabe? Como de um contador, só que digital e público. Cada transação é um registro num bloco e esse bloco é ligado numa corrente com os blocos anteriores. O mais genial é que esse livro-razão não fica guardado num lugar só. Existem milhares de cópias dele espalhadas por computadores no mundo todo. Isso torna o sistema super transparente e praticamente impossível de fraudar. Uma transação com Bitcoin acontece em 4 passos bem simples. Primeiro, tudo começa numa carteira digital, que é como se fosse sua conta de banco para cripto. Segundo, essa transação é enviada para a rede. Terceiro, computadores especiais, que a gente chama de mineradores, verificam se está tudo certo com ela. E por último, essa transação é adicionada a um novo bloco na blockchain. Pronto, agora ela é permanente e não pode ser alterada. E o que é essa tal de mineração? Pensa nela como a espinha dorsal de toda a segurança da rede. Os mineradores usam um poder computacional gigantesco para resolver problemas matemáticos super complexos. Fazendo isso, eles validam as transações e protegem a rede contra ataques. E a recompensa por todo esse trabalho? Novos bitcoins. É exatamente assim que mais moedas são criadas e entram em circulação. Bom, agora que a gente já entendeu o que e o como, vamos explorar o quem. E a história da criação do Bitcoin é, sem dúvida, um dos maiores mistérios da nossa era digital. Essa é a grande pergunta que intriga todo mundo desde 2008. Afinal, quem é a mente por trás dessa tecnologia revolucionária? A resposta é: a gente não sabe ao certo. Tudo que temos é um nome: Satoshi Nakamoto. Esse pseudônimo foi usado pela pessoa, ou talvez por um grupo de pessoas, que publicou o artigo original descrevendo o Bitcoin e, em 2009, lançou a primeira versão do software. Depois de uns anos colaborando online com outros desenvolvedores, Satoshi simplesmente desapareceu, deixando a sua criação para o mundo. A identidade real dele, ou deles, continua um mistério até hoje. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. No primeiríssimo bloco minerado na história, o chamado Bloco Gênese, Satoshi Nakamoto escondeu uma mensagem. Era a manchete de um jornal britânico que falava sobre o resgate que o governo estava dando aos bancos. Foi uma crítica bem direta à crise financeira de 2008 e, no fundo, uma declaração de propósito. O Bitcoin nasceu como uma alternativa a esse sistema. E essa crítica não surgiu do nada. O Bitcoin se inspira muito em ideias econômicas que desconfiam de instituições centralizadas. A proposta de ter um dinheiro que nenhum governo pode simplesmente imprimir sem parar atraiu um público que sempre sonhou com a ideia de separar o dinheiro do controle do Estado. Agora, vamos ver como essa ideia toda saiu da teoria e foi parar no mundo real. Porque a jornada do Bitcoin, de um conceito de nicho para um ativo financeiro global, bom, ela tem sido tudo menos tranquila. A trajetória de preço do Bitcoin fala por si só. De menos de $1 para dezenas de milhares. O crescimento foi sem dúvida explosivo, mas também incrivelmente volátil, com picos absurdos e quedas brutais. Uma verdadeira montanha-russa que reflete toda a especulação e a incerteza que sempre acompanharam o ativo. E só para ter uma ideia da escala que isso tomou, o preço já ultrapassou a marca de $100 mil.
É um número que mostra a jornada impressionante do Bitcoin desde as suas origens como um projeto de internet para poucos. E não é só uma questão de preço, não. O Bitcoin está, aos poucos, sendo integrado na economia real. El Salvador, por exemplo, o tornou uma moeda de curso legal no país. Grandes empresas começaram a guardá-lo como um ativo de reserva. E plataformas de pagamento gigantes como o PayPal o introduziram para milhões de usuários. São passos bem significativos para a legitimação dele. E tudo isso nos traz a nossa última parada, o futuro incerto. Porque, apesar desse crescimento todo, o Bitcoin ainda enfrenta desafios enormes e debates super acalorados que vão definir o caminho dele daqui para frente. As críticas são muitas e bem sérias. A instabilidade do preço torna difícil usar o Bitcoin como uma moeda do dia a dia. A rede pode ficar bem lenta e cara quando muita gente está usando. E, ironicamente, a mineração acabou se tornando um pouco centralizada. E, claro, tem a questão do uso para atividades ilegais, por ser mais difícil de rastrear. E a própria comunidade nem sempre concorda sobre qual é o melhor caminho a seguir. Quando rola um debate sobre como atualizar as regras do sistema, podem acontecer o que a gente chama de forks, ou seja, divisões. Um soft fork é como uma atualização de aplicativo. Ele adiciona coisas novas, mas ainda funciona com a versão antiga. Já um hard fork é uma mudança tão radical que cria uma nova versão, incompatível com a anterior, e acaba dando origem a uma criptomoeda totalmente nova, como aconteceu com o Bitcoin Cash. E assim a gente chega na pergunta que vale $1 milhão, ou quem sabe 1 milhão de satoshis. O Bitcoin é o futuro das finanças ou é só um fascinante beco sem saída? Depois de toda essa jornada, da ideia à realidade, passando por todos os desafios, a verdade é que essa resposta ainda está sendo escrita